Fala galera, sou o professor Mark, estamos aqui para mais uma aula de Educação Física. Olá, Zion! Será que vocês adivinham sobre o que é a aula de hoje? Vou dar uma dica, hein? Adivinharam? Quem falou forró está correto. Qual é o objetivo de nossa aula de hoje? Compreender os aspectos históricos e culturais do forró. O que a gente precisa saber para poder trabalhar esse conteúdo? Então, eu queria saber se vocês lembram o que é dança de salão. E vocês sabem quais são o que são gêneros musicais? Bom, dança de salão são aquelas danças onde nós temos um casal e eles podem improvisar seus passos quando estão realizando. Gêneros musicais é uma forma de categorizar os estilos, normalmente por meio de som ou de similaridades. A partir dos sons parecidos e coisas parecidas da música, formam-se os gêneros musicais. Problematizando nossa aula. Vocês já ouviram falar em forró? Por acaso vocês conhecem algum gênero nordestino? Vamos botar a cabeça para funcionar. Primeiro exercício. Para darmos início ao nosso trabalho com o forró, vocês deverão pesquisar e escutar a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Vocês deverão registrar no caderno se já haviam escutado essa música, de onde vocês ouviram ela a primeira vez, o que vocês perceberam nessa música e se ela faz vocês lembrar alguma coisa. Escutem bem e vejam se vocês já não ouviram. Um tempinho para vocês fazerem.
Voltamos, pessoal. E aí, escutaram a música? Já haviam escutado ela alguma vez? Bem conhecida, não? Vamos dar continuidade e depois falamos mais um pouquinho sobre ela. Bom, o forró. O forró ele é uma manifestação cultural ampla que se configurava em uma festa, se transformou em um ritmo e posteriormente virou uma dança. Então, o forró engloba toda essa situação, o dançar, a festança e também a música ou o ritmo. Temos que lembrar que o forró é uma expressão artística genuinamente do Nordeste do Brasil. Então, demonstra e traz toda a sua tradição e o seu trejeito. Vocês sabem de onde vem a palavra forró? Alguém já descobriu, já ouviu falar sobre isso? Bom, nós temos duas teorias sobre esta palavra. A primeira, ela fala que ele deriva da palavra em inglês for all, né? Que os ingleses vieram para Paraíba para a construção da estrada de ferro e eles faziam danças e eventos, né? Bailes. Então, na porta eles colocavam uma plaquinha escrita Free for All. Então as pessoas liam aquilo e for all, for all, for all, e acabou virando o forró. A segunda variação, de acordo com Câmara Cascudo, é que o forró advém da palavra forró-bodó, que significa baile, dança, festa popular, bagunça ou arrasta-pé. Ela deriva da palavra fox-bourdon, que vem do francês. Essa palavra passou para os portugueses como for-bodó e quando chegou ao Brasil na colonização, se transformou em forró-bodó. Nessa época, todas as festas que eram faladas que haveria eram chamadas de forró-bodó. Tanto que casamentos, formaturas, eventos sociais chamavam de forró-bodó. Falei ali atrás sobre arrasta-pé. Vocês já ouviram falar em arrasta-pé? Vocês sabem por que deste nome? Bom, o arrasta-pé é pelo fato de, no final do século XIX, as pessoas, quando havia esses forró-bodós, eles eram em local de chão batido, de terra. Então os casais precisavam molhar os seus pés para que a poeira não levantasse. Então era muito mais fácil dançar arrastando os seus pés para que a poeira não subisse durante aquela festividade do que batê-los e ter aquele poeirão subindo. Daí veio o nome arrasta-pé. Bom, a palavra forró só foi ser utilizada e se transformou em forró na década de 50, quando em 1949, Luiz Gonzaga, que é considerado o rei do Baião, ele gravou a música O Forró de Manezito, em parceria com Zé Dantas. Essa música fez muito sucesso e eles trouxeram algo de uma festança, de um forró-bodó que acontecia lá no Nordeste. Mas quem foi Luiz Gonzaga? Bom, Luiz Gonzaga foi um sanfoneiro, um cantor e um compositor. Ele foi responsável pela valorização dos ritmos nordestinos, talvez um dos maiores responsáveis por trazer essas tradições nordestinas para o resto do país. A música Asa Branca, aquela que nós vimos lá no comecinho, na primeira atividade, ela se tornou
um hino do Nordeste. E ela é tocada, em especial para nós aqui, nas festas juninas. Você já foi em alguma festa junina? Já escutou essa música? Ela se mantém como um hino nordestino. Em sua homenagem, no dia 13 de dezembro, é comemorado foi instituído, melhor dizendo, o Dia do Forró, que é o dia do nascimento de Luiz Gonzaga. Um outro ponto muito importante para essa vinda do forró para o resto do país foi as migrações do povo do Nordeste. Então, em certo momento, com o aumento das indústrias, começaram a vir para São Paulo e Rio de Janeiro. Na sequência, temos a construção de Brasília, onde eles migraram e ajudaram na construção da nossa capital, assim como da Zona Franca de Manaus. Então, com toda essa migração, a cultura do Nordeste acabou vindo junto. E Luiz Gonzaga, que morava no Rio de Janeiro, começou a tocar esses ritmos nordestinos, totalmente trajado para que as pessoas que vieram de lá se sentissem em casa ou lembrassem da sua cultura e tradição. Vamos para o nosso segundo exercício. Agora que vimos um pouco sobre forró, vocês deverão pesquisar e registrar no caderno de vocês outros gêneros musicais que fazem parte desse estilo advindo do Nordeste. Então nós vimos o forró, então eu quero que vocês tragam alguns gêneros, podem estar relacionados ou não ao forró, mas que venham do Nordeste. Um tempinho para vocês poderem fazer. Voltamos, pessoal. E aí, pesquisaram? Viram algum gênero ou algum ritmo que vocês conheciam? Ou que era ligado ao forró? Já falaremos mais um pouco sobre. Quando falamos em forró, temos que entender que a sua base musical é formada principalmente por 3 instrumentos. O primeiro deles é a zabumba, que é como se fosse um tambor, né? A segunda, a sanfona, que é o acordeon, né? Chamado de sanfona no Nordeste brasileiro. E nós temos o triângulo.
Então, esses três instrumentos marcam a base instrumental e rítmica do forró. Bom, o forró ele é a denominação de vários ritmos musicais que surgiram no Nordeste. Dentre eles destacam-se o baião, o coco, a quadrilha, o chachado e o xote. Vamos falar um pouquinho sobre eles agora. O primeiro é o baião. O baião ele é uma dança ligeira, com movimentos muito ágeis, sapateados, rodopios e palmas em alguns momentos. As suas letras, elas são normalmente sobre o cotidiano do sertanejo nordestino e suas dificuldades. O ritmo é um ritmo precursor ao forró. Então, antes do forró, era o baião. Seu maior influenciador, Luiz Gonzaga, com a música Asa Branca e também Baião de Dois, entre outras. Então nós podemos ver a maneira de se dançar o baião. A próxima é chamada de coco. Ela é uma dança de conjunto e de umbigada. Umbigada são aqueles passos onde jogamos a barriga para frente. Ele é normalmente feito em filas ou em círculos. E ele tem um sapateado característico de seu ritmo e da sua dança. As pessoas respondem o coco, que seria alguém fazendo prosas, e quem está dançando respondendo aquela pessoa. Eles trocam umbigadas entre si e entre os pares e batem palmas marcando o ritmo. Temos acima também uma maneira de se dançar o coco. A próxima seria a quadrilha. Quem de vocês conhece a quadrilha? Se você já foi em uma festa junina, você sabe como ela funciona. É uma dança em grupos de origem europeia e no Brasil ela passou a ser realizada nas festas juninas ou a festa de São João. Os participantes obedecem sempre à marcação e à fala de um organizador. Então ele fala: olha a roda, volta, marchando, a dama agora passando, o cavaleiro abaixando. Então tudo que ele fala é executado pelas pessoas. O próximo é o chachado. O chachado, ele surgiu no sertão de Pernambuco e acredita-se que foi Lampião e seu bando que criaram este estilo de dança. Ele é um estilo de dança que traz a questão da guerra e do entretenimento. Então o líder do bando ou do grupo, ele fala e as pessoas repetem, normalmente insultando seus inimigos e enaltecendo suas lutas. No início, ela era dançada apenas por homens, somente os homens participavam. E são danças com os pés arrastando, pois como eles sempre estavam se escondendo da polícia e da lei, eles não poderiam fazer muito barulho. Então as danças aconteciam em fileiras e batendo os seus rifles no chão, marcando o ritmo. A entrada das mulheres no chachado foi somente quando Maria Bonita começou a fazer parte do bando de Lampião. Vamos ao xote. O xote talvez uma das músicas do forró, um estilo do forró que tenhamos maior proximidade, já tenhamos dançado ou pelo menos
visto. Ela é uma dança em pares enlaçados que se movimentam em sincronia. Em geral, elas são em compasso binário. Compasso binário seria 2 para um lado, 2 para o outro. O 2 e 2. E elas têm uma batida um pouco mais lenta do que o chachado, do que o baião. Vamos ao nosso terceiro exercício. Agora que nós vimos os gêneros musicais que fazem parte do forró, vocês deverão registrar no caderno de vocês o que mais lhe marcou com relação a eles. Qual foi que chamou mais a atenção de vocês? Por quê? E qual você se identificou mais? Algum deles você dançaria ou já dançou? Um tempo para vocês registrarem. Fala pessoal, voltamos. E aí, registraram no caderno de vocês? Qual chamou mais a atenção? O chachado sendo uma dança de guerra? O shot que vocês já haviam visto? Ou o coco com suas zumbigadas características? Espero que tenham colocado no caderno de vocês. O que vimos na aula de hoje? Nós vimos a origem da palavra forró, que pode ser com os britânicos vindo para Pernambuco e colocando na entrada de seus bailões free for all, livre para todos. Como as pessoas não sabiam falar, for all, virou o forró. Ou da palavra forró-bodó, que veio do francês e chegou ao Brasil como forró-bodó, significando festas populares, bagunça ou arrastapé. Falando em arrastapé, vocês lembram por que desse nome? Pois o local onde os forró-bodós eram realizados eram de chão batido. Então as pessoas precisavam arrastar o seu pé para não subir a poeira. Vimos também sobre Luiz Gonzaga, um dos maiores influenciadores da música nordestina, e os gêneros musicais que caracterizam o forró: o baião, o coco, a quadrilha, o chachado e o shot. Espero que tenha gostado, que tenha compreendido e nos vemos na próxima. Tchau!